E hoje você é um Tata Quimbanda. Sim. Você entra sendo o quê? Isso aí depende muito, cara. Corriqueiramente o que acontece? Você entra como Mona Quimbanda, tanto homem ou mulher, pro banto é homem ou mulher é Mona Quimbanda, que é o iniciado, o filho mais novo. Depois você vira um Quimbanda, com o passar do tempo, merecimento, e se você tiver caminho para isso. O Mona Quimbanda, ele tem sua firmeza das suas entidades, não é um assentamento, são firmezas, entidade, ele não tem mão de faca, tá? Ele não pode nem cortar bicho para ele. Ele não tem essa autorização, ele não pode fazer isso. O Quimbanda, Isso dentro da nossa Quimbanda. Mas na rua também não pode fazer nada? Não, ele não pode, ele Fora, vai auxiliar. tá. Ele não tem autorização para Tá, cortar nada, certo. fazer emolação de bicho, fazer feitiço. Ele pode fazer a firmeza dele lá, acender vela e tal, mas sem sacrifício. Quando a pessoa se torna um Quimbanda, homem ou mulher, ele ou ela vira um Quimbanda ou uma Quimbanda, ela vai ter o assentamento das duas entidades frenteiras dela, vai ter a mão de faca dela, ela pode cortar para ela. Ela não pode colocar a mão para atender ninguém. Ela não tem jogo de búzios, ela não tem oráculo. Não tem nada. Quando a pessoa vira um Tata Quimbanda ou uma Mama Quimbanda, Mama Quimbanda, Mameto ou Tateto, dependendo do dialeto, aí é uma sacerdotisa ou um sacerdote. Aí você pode cuidar dos outros, vai passar por um... São 3 rituais diferentes, né? Para Mona Quimbanda, para Quimbanda e para Tata ou Mama Quimbanda. Indiferente se é homem ou mulher. Para a gente não tem essa diferença na Quimbanda. A Mama Quimbanda, ela tem os mesmos direitos e ônus que eu tenho. Então ela vai poder cuidar das pessoas, ela pode montar o terreiro dela, ela pode... Aí é outra coisa. E num patamar muito, mas muito, muito altíssimo, o homem vira enganga e a mulher vira maganza. Então quando a gente fala o povo de ganga, não sei o que, é o povo da rua, são os Exus. Meu enganga, tranca a rua, não sei o que. Minha undila, mudila, né? Mundila, não é undila o inquíssimo, é undila Maria Padilha e tal. A gente tá falando deles. E eles vão ganhando força dentro da egrégora conforme você tem essa evolução também. Então a gente vê na internet às vezes Tata, Ninganga. Não existe isso, cara. Ou você é Tata ou você é Enganga. Existe soldado, sargento? Um investigador, delegado? Não existe isso. Ou você é Tata ou você galgou já os degraus para ser um Enganga. Ou você é Mama ou você galgou os degraus para ser uma Maganza. Tem na internet, você vê esses tipos de absurdo. Tata, Mameto, Enganga, não sei o que, uma mulher. Meu, Tata, Enganga, são títulos masculinos, cara. Mama, Maganza são femininos. Então se vê isso já é... Não, você já sabe Já que tá é marmota, errado. cara. Já sabe que é marmota. E Ganga é o último que chega? Enganga, sim. Enganga. Enganga. Igual um culto de Vumbi que eu falei, Mona Kivumbi, um Tata Kivumbi e um Enganga Kivumbi. Entendi. É Isso é o com o último tempo estágio. que vai chegar? Cara, é com o tempo e amolecimento, porque a questão do sacerdócio não é você que escolhe aqui, eu quero. Tem como você virar, eu quero me iniciar em Vumbi. Tipo assim, um exemplo. Eu cheguei lá, eu quero iniciar. O que eu tenho que fazer pra chegar, ou eu não consigo, Cara, a talvez, primeira chegar? coisa é abrir um jogo pra você. Vamos ver o que Exu tá falando. Muitas vezes a gente tem, praticamente todas as vezes, a gente tem que fazer uma limpeza espiritual em você, fazer uma coçaca para te deixar bem, para poder receber, absorver aquela energia e realmente ver quem tá perto de você no teu caminho. Se é o Exu Marabô que você falou, se é outro, aí a gente vai saber. No jogo vai falar se você tem caminho para iniciação ou não. E aí, tipo assim, não tem caminho, você já fala assim, você pode frequentar, mas não vai... Não, você não vai se iniciar no sentido de ser um sacerdote. Sim. Você vai ser um Quimbanda. Mas isso é eterno? Ou com o passar do tempo pode jogar de novo as cartas e mudar isso? Cara, é difícil. É difícil. É difícil, mas acontece de mudar. De repente a pessoa que se dedica mais, ela começa a se aproximar muito da Quimbanda, das suas entidades. Ela começa a desenvolver. Entendi. Mas 99% são pessoas que já nascem com essa missão. Já têm iniciações de vidas passadas,
já tem uma série de coisas. Cara, 99%, então... Ó, esse anel aqui eu ganhei de uma Maria Mulambo. O que é isso? Maria Mulambo é um pombogira. Tá. É a pombogira frenteira do Babavande, vou até mandar um abraço pra ele. Tá. E ela tirou do assentamento dela e ela mandou entregar pra mim. Ela me falou uma vez, ela falou, filho, isso antes da minha ordenação, ela falou, ó, vou te falar da nossa banda. Todo o povo de Ganga te reconhece como Tata já. Você já é, você só não passou pelos os ritos aqui da terra. Mas você já vem de longe, viu? Guarda isso aqui pra você nunca esquecer de mim. Então isso já vem com você, cabe a você desenvolver ou não. Por isso que muitas vezes o quimbandeiro, o Tata, ou o Nganga, ou a Mama, a Maganza que seja, a gente não está fazendo aquele ritual e mandando uma entidade ir lá fazer alguma coisa. A gente está transformando aquela matéria, aquela realidade que já está feita no astral, para ela se materializar na Terra. Você tem que ter esse poder na mão, se você Tata ou você não é. E a gente vê sinais disso, né? Eu já falei alguns aqui. Pô, fui num terreiro de um cara velho pra caramba no Inquice. O cara olhou pra minha cara e falou, meu, você tem uma gíria nossa. Aí tem morador, né? Pô, você é de Tranca-Rua, cara. Detalhe, o cara é de Tranca-Rua, a casa do cara é de Tranca-Rua e Maria Padilha também. Apesar de ele ser pai de Santos de 15, né? Quem que seria um Tranca-Rua? Imagina assim, eu chego pra você, meu, você é policial? Sou. De onde? De São Paulo. Ah, tá. Civil ou militar? Militar. Meu, de qual CPA? Não, eu sou do CP Choque. Ah, de qual batalhão? Ah, do 1º de choque, que é a rota. De qual companhia? Ah, da 3ª. De qual pelotão? Do 4º. Qual que é o número da viatura que você usa? Ah, é rota 302. Então existe as falanges. Eu não posso falar ao vivo o que é, mas você descobre as falanges com as falanges dos dedos de ancestral, que, enfim, é o osso humano, mas tá. Deixa pra lá. Então é como se fosse um exército, um pelotão. Você tem afinidade com aquela egrégora e quando você desencarna, por exemplo, se eu conseguir chegar a Nganga por merecimento, quando eu morrer eu vou ser um Exu. Por isso que a gente fala, um Exu, Nganga é um Exu em terra. É a mesma coisa que você está falando praticamente com um Exu incorporado. O Nganga é um Exu em terra. Então, por exemplo, se eu chego a esse ponto, esse patamar, quando eu morrer, cara, automaticamente eu tenho um lugar para ir. A egrégora de Tranca-Rua. No meu caso, Tranca-Rua das Almas. Que é essa falange de Exu. Tem Tranca-Rua do Embaré, tem outro tipo de Tranca-Rua. Lembra que eu falei? Tem a polícia e tem vários pelotões. Ah, eu sou do Canil, eu sou da Rocan, eu sou da Rota. Cada um é mais assim. O que a gente percebe muito? Pessoa que é da linha de almas, de Cruzeiro, Reino de Calunga, ela é uma pessoa geralmente mais calada, ela é uma pessoa mais sisuda, ela não é muito de brincadeira, extrovertido. Meu, você conversa com o Tranca-Rua do Menganga, meu, ele fala pra caramba, ele gosta, ele é de encruzilhada. Então você percebe que tem essa diferença, né? Os espíritos, eles também têm personalidade, eles já foram pessoas. Cada um tem sua personalidade, até para questão de fazer assentamento. O assentamento, vamos supor que a gente vai fazer o assentamento do seu Marabô, vai assentar seu Marabô, o dele, você vê o assentamento de Marabô de outra pessoa, não vai estar idêntico. Tem mais ou menos coisas do reino dessa falange, mas ele tem uma personalidade. Aquele Marabô, ele vai querer talvez um elemento a mais, a menos, alguns. Isso varia para pessoa. A mesma coisa a questão da pombagira. Quando a gente fala de Exu e pombagira, é o mesmo poder, é a mesma força, não existe isso de submissão feminina, isso não existe. Do mesmo jeito que pra gente não tem diferença a questão de a gente cuidar de uma pessoa LGBTQIA+, ou de uma pessoa hétero, uma pessoa branca, pra gente é indiferente. Se a gente for cuidar, por exemplo, de uma mulher trans, e ela tiver caminho iniciático, ela vai ser uma mama quimbanda. Não tem como iniciar ela como Tata quimbanda. Vai contra, mesmo porque o perispírito da pessoa, ele acompanha a sua forma física. Você acha que quando essa mulher trans desencarna, ela vai estar com o quê? Com o corpo do João da academia ou com o corpo de uma mulher?
O que você imagina? Corpo da mulher. Então, ela vai entrar numa falando de pombagira, cara. Ela vai ser uma pombagira sim. Então, pra gente não tem essa diferença. Essas coisas muito binárias, conceito de bem, isso é bom, isso é mal. Ah, isso é certo, isso é errado. Ah, mulher não pode isso. Não existe isso. Na Quimbanda verdadeira não existe isso. Tá? Tô falando na Quimbanda verdadeira, principalmente na nossa matriz, na nossa tradição de Quimbanda Congo. Isso não existe. E se eu pegar outras Quimbandas sérias, até Quimbanda Luciferiana, Quimbanda Nagô, outras raízes de Quimbanda, Quimbanda Malay, Quimbanda Mussurumbi ou Mussurumim, que agora tem as duas vertentes, cara, vai ser a mesma, a ideia basicamente é a mesma.